Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que o Senhor preparou especialmente para você. Hoje, quero te convidar para um momento que pode transformar completamente o rumo deste dia, a oração da manhã. Quantas vezes você acordou e, antes mesmo de abrir os olhos completamente, já pegou o celular para ver mensagens, notícias ou redes sociais? Quantas vezes começou o dia sem falar com aquele que te concedeu mais um amanhecer? Esta é uma realidade que precisa mudar, pois não há nada mais poderoso do que colocar Deus em primeiro lugar logo ao despertar. Quando você entrega seus primeiros pensamentos, suas primeiras palavras ao Pai Celestial, algo sobrenatural acontece. Sua alma se alinha com o céu, seu espírito se fortalece e seu coração encontra a paz que o mundo não pode dar. Esta oração que compartilharemos hoje não é apenas um texto bonito, mas um encontro verdadeiro com a presença de Deus. Fica comigo até o final, porque o Senhor tem uma palavra específica para você nesta manhã. Escreva nos comentários: eu não começo meu dia sem Deus. E faça parte desta corrente de fé que está transformando vidas ao redor do mundo. Prepare seu coração, respire profundamente e permita que a luz do Senhor inunde cada canto da sua alma neste momento sagrado. Hoje será diferente, porque você escolheu falar com Deus primeiro. Começar o dia com Deus não é apenas uma tradição religiosa, mas uma decisão de sabedoria que muda completamente nossa perspectiva sobre a vida. Quando escolhemos buscar o Senhor antes de qualquer outra coisa, estamos declarando que reconhecemos nossa total dependência dele. O mundo nos pressiona para a pressa, para a ansiedade, mas o Pai nos chama para o descanso em sua presença. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, vemos que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, levantava de madrugada para orar em lugar deserto. Se o próprio Cristo precisava deste momento de comunhão com o Pai, quanto mais nós precisamos. A oração da manhã é como a bússola que orienta o navegante. Ela nos mostra a direção certa em meio às tempestades do dia. Quando você fala com Deus antes de falar com o mundo, você está permitindo que Ele estabeleça seus passos, guarde seus pensamentos e prepare seu coração para enfrentar os desafios que virão. Não é sobre ter uma vida sem problemas, mas sobre ter paz em meio aos problemas. É sobre saber que você não está sozinho, que há um Deus que caminha ao seu lado e que se importa com cada detalhe. A palavra de Deus nos ensina em Salmos, capítulo 5, versículo 3, que pela manhã o Senhor ouve nossa voz, e é neste momento que devemos apresentar nossas súplicas e aguardar com esperança. Quantas vezes você se sentiu sobrecarregado logo ao acordar, pensando em todas as responsabilidades que te aguardam? Esta angústia acontece porque começamos o dia com nossas próprias forças, esquecendo que há um Deus poderoso disposto a carregar nossos fardos. A oração da manhã é o momento onde trocamos nosso peso pela leveza, nossa ansiedade pela confiança, nosso medo pela certeza de que Deus tem o controle. É neste instante de intimidade que o Espírito Santo renova nossas forças, como a águia que se renova na altura. Provérbios, capítulo 3, versículo 6, nos orienta a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará nossas veredas. Não começar o dia sem falar com Deus é escolher a sabedoria em vez da insensatez. É entender que cada novo amanhecer é uma misericórdia renovada do Senhor, uma nova oportunidade de acertar. Existe um poder imenso na oração da manhã que muitos ainda não descobriram. Quando você se coloca diante de Deus no início do dia, você está abrindo as portas espirituais para que Ele haja em cada situação que enfrentará. É como se você estivesse convidando o Criador do Universo para caminhar ao seu lado durante todas as horas seguintes.
Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um relacionamento real com um Deus vivo que deseja estar presente em cada detalhe da sua vida. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Nos lembram que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isto significa que hoje há graça suficiente para a sua luta, há força para o que você precisa vencer, há provisão para o que te falta. Mas você precisa buscar isto em oração. Precisa parar por alguns minutos e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu coloco este dia em Tuas mãos e sei que Tu farás o melhor. Quando você faz esta escolha, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Prepare-se agora para uma oração que vai mudar seu dia, sua semana, sua vida. Vamos juntos buscar a face do Senhor. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, nos colocamos diante de Ti com corações abertos e espíritos dispostos a ouvir Tua voz. Sabemos que sem a Tua presença, nada faz sentido. E por isso, escolhemos Te buscar antes de qualquer outra coisa. Não queremos começar este dia de qualquer jeito, mas com a certeza de que Tu estás conosco em cada detalhe. Que esta oração da manhã seja um portal de transformação, onde deixamos todas as preocupações e recebemos Tua paz, que excede todo o entendimento. Ensina-nos, Pai, a confiar mesmo quando não compreendemos, a descansar mesmo quando tudo parece agitado ao nosso redor. Queremos começar este dia com Deus, com fé renovada e com propósito claro. Que nosso coração esteja firmado em Ti, porque sabemos que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos. Fortalece nossa fé, mesmo quando ela parece frágil, e aumenta nossa confiança na Tua obra em nossa vida. Ajuda-nos a lembrar sempre que nunca estamos sozinhos, que Tu caminhas conosco a cada passo. Que esta manhã seja diferente das outras. Pai, queremos colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas de nossa vida. Que nada ocupe o espaço que é Teu exclusivamente. Ajuda-nos a silenciar as vozes externas e a ouvir Tua voz suave dentro de nós. Que esta oração da manhã seja um divisor de águas, onde o medo dá lugar à coragem e a dúvida se rende à confiança. Ensina-nos a começar o dia com Deus, conscientes de Tua presença constante ao nosso lado. Que mesmo em meio às dificuldades, sejamos guiados pela fé e não pelo que vemos com nossos olhos naturais. Que nosso coração seja firme em Ti, pois sabemos que o Senhor é nosso refúgio e força em todo o tempo. Deus, entregamos a Ti todos os nossos planos, projetos, compromissos e decisões deste dia. Que Teu Espírito Santo nos guie e que Tua paz reine sobre nossos pensamentos. A oração da manhã é nosso clamor de dependência, nossa declaração de que não queremos viver por nossas próprias forças, que possamos experimentar Teu cuidado nos pequenos detalhes e sentir Tua mão nos sustentando. Protege-nos de todo mal, Senhor. Guarda nossas palavras e pensamentos, e que tudo o que fizermos seja para a Tua glória. Esta oração da manhã é nossa âncora, que nos estabelece em Ti quando tudo parece incerto ao nosso redor. Senhor, pedimos proteção e bênçãos para nossos filhos e todas as crianças, que sejam guardados nos caminhos que percorrem, que tenham sabedoria em suas escolhas e cresçam em graça e conhecimento. Que a oração da manhã alcance também os lares onde há crianças, adolescentes e jovens, para que sintam Teu amor desde cedo. Que o Senhor cerque nossos filhos com pessoas boas, que os inspirem a viver com valores e fé. Que sejam instrumentos de luz onde estiverem, e que mesmo diante das pressões do mundo, permaneçam firmes na verdade. Colocamos Deus em primeiro lugar sobre suas vidas. Oramos também, Pai, por aqueles que estão buscando um emprego ou desejam ver bênçãos em sua vida profissional.
Que portas se abram conforme tua vontade e que as oportunidades venham acompanhadas de provisão e paz. Que esta oração da manhã traga direção, que traga encorajamento e criatividade para enfrentar os desafios do trabalho. E para aqueles que estão desempregados, que o Senhor renove a esperança e envie respostas concretas. Sabemos que o Senhor é fiel para prover tudo o que precisamos. Senhor, estendemos nossa oração pela saúde e cura. Pedimos libertação de toda enfermidade, proteção contra vírus, dores, diagnósticos e medos que nos paralisam. Lembramos agora, na oração da manhã, todos aqueles que estão hospitalizados, acamados ou enfrentando tratamentos difíceis. Que sintam tua mão tocando, restaurando e trazendo paz aos seus corações. Fortalece familiares e profissionais de saúde. Que nosso corpo, mente e espírito estejam em equilíbrio e que possamos testemunhar teus milagres em nossa saúde. Começamos este dia com Deus, confiando que o Senhor é nosso médico por excelência. Senhor, pedimos que nos ajudes a perdoar sinceramente. Sabemos que o perdão liberta, cura e transforma relacionamentos. Mas muitas vezes nosso coração está ferido e resistente a perdoar. Por isso, nesta oração da manhã, clamamos por um coração leve, livre de mágoas, ressentimentos e julgamentos. Que tua graça nos ensine a perdoar assim como fomos perdoados por ti. Queremos começar o dia com Deus, livres de pesos emocionais que atrasam nossa jornada. Ensina-nos a soltar o que não nos edifica e a amar mesmo quando é difícil. Que o perdão seja uma prática constante em nossa vida de fé. Que sejamos humildes para reconhecer quando erramos e corajosos para liberar perdão, mesmo quando a dor insiste em permanecer. Que relacionamentos marcados por conflitos encontrem cura em teu amor. Pedimos sabedoria em nossas palavras, que saibamos quando falar e quando calar. Que nossas conversas edifiquem e não destruam, consolem e não firam. A oração da manhã é também um pedido para que nossas palavras reflitam o caráter de Cristo e que, através de cada frase dita, o amor de Deus seja percebido. Que nossas palavras não sejam instrumentos de divisão, mas de união e paz. Que sejamos prudentes ao falar e sensíveis ao ouvir. Começar o dia com Deus é também vigiar nossos lábios e consagrar nossa comunicação a Ti. Que nossos diálogos semeiem paz e não conflito, e que até mesmo os silêncios falem com graça. Que falemos menos com pressa e mais com propósito, sempre escolhendo edificar em vez de ferir. Oramos pelos relacionamentos dentro de casa. Que amor, respeito e paciência sejam cultivados em cada convivência. Que perdoemos mais, julguemos menos e ofereçamos apoio verdadeiro. Que pais e filhos se compreendam, que casamentos sejam restaurados, que irmãos se reconciliem. Esta oração da manhã é também uma oração pela família. Pedimos lares abençoados, ambientes de paz, diálogo e compreensão. Que o Senhor seja o centro de cada lar e onde há conflito, que tua reconciliação entre. Colocamos Deus em primeiro lugar também dentro de nossas casas, que as rotinas sejam leves, as palavras mais suaves e que cada dia em família seja uma oportunidade de recomeçar com mais amor. Entregamos nossos sonhos e projetos. Sabemos que nem tudo acontece em nosso tempo, mas confiamos que teu tempo é perfeito, que cada sonho esteja sob tua vontade conforme tu desejas. Que a oração da manhã nos ajude a entregar com confiança o que ainda não se realizou. Que os desejos de nosso coração sejam alinhados com teu propósito para nós. Que saibamos discernir entre o que é apenas nosso desejo e o que vem de ti. Começar o dia com Deus é também saber esperar com fé, sonhar com responsabilidade e caminhar em obediência, mesmo quando não vemos o resultado final ainda. Que as demoras não enfraqueçam nossa fé, mas fortaleçam nossa esperança.
Que nunca percamos a coragem de sonhar ao lado de um Deus que realiza o impossível. Senhor, guarda nossos sentimentos da amargura e do desânimo. Que a tristeza não tome conta de nosso interior. Que a frustração não cancele a esperança. Quando algo não sai como esperávamos, ajuda-nos a confiar que o Senhor ainda tem um plano maior. Que esta oração da manhã seja um refúgio para nossos sentimentos mais frágeis. Que, ao colocar Deus em primeiro lugar, recebamos consolo, renovação e coragem para continuar. Não queremos viver de aparências, mas com sinceridade diante de Ti, Senhor. Que toda emoção seja tratada por Ti com cuidado e restauração. Que aprendamos a nomear nossa dor e levá-la ao Teu altar com confiança. Que o bálsamo do Teu Espírito traga cura onde há feridas invisíveis. Oramos por proteção durante nossos deslocamentos, nos caminhos que percorreremos hoje. Que haja segurança ao sair de casa e ao retornar. Que nossos passos sejam dirigidos com paz e que estejamos atentos ao que o Senhor deseja nos mostrar pelo caminho. Que cada rua, estrada ou trajeto esteja sob Tua guarda. Que a oração da manhã seja como um manto de proteção sobre nossos dias. Começar o dia com Deus é saber que mesmo nos detalhes, Ele cuida de nós. Protege-nos de perigos visíveis e invisíveis e dá-nos prudência em cada movimento. Que nossos veículos funcionem com segurança, que os semáforos cooperem e que o tempo de espera seja momento de reflexão, não de impaciência. Apresentamos diante de Ti todos os compromissos deste dia, as reuniões, decisões, tarefas e demandas. Que realizemos cada coisa com excelência e verdade. Que nosso trabalho glorifique Teu nome, que sejamos úteis, respeitosos e diligentes. Que a oração da manhã nos lembre de que cada atividade é uma oportunidade de servir, crescer e aprender. Que o Senhor esteja no centro de nossas intenções. Colocar Deus em primeiro lugar significa consagrar até os detalhes de nosso dia a Ti. Que tudo seja feito com amor, sabedoria e fé. Que a produtividade não nos afaste de Tua presença, mas nos aproxime através de atitudes justas. Que os desafios sejam enfrentados com calma e que nossas ações reflitam integridade e fé. Que as metas não nos consumam e que os relacionamentos permaneçam em primeiro lugar. Senhor, pedimos discernimento diante de escolhas difíceis. Que Teu Espírito Santo nos direcione quando estivermos diante de encruzilhadas e dúvidas. Que a oração da manhã nos ajude a perceber o que vem de Ti e o que apenas parece bom aos nossos olhos. Que sejamos sensíveis à Tua voz, atentos aos sinais e obedientes à Tua direção. Começar o dia com Deus é confiar que Ele nos guia mesmo quando o caminho parece incerto e desconhecido. Que nenhuma decisão seja tomada por impulso e sem reflexão adequada, mas com clareza, sabedoria e paz no coração. Que a confusão dê lugar à confiança e que sejamos capazes de esperar pelo tempo certo sem perder a fé. Que nossa escolha reflita Tua vontade e gere frutos de paz. Que portas que não vêm de Ti sejam fechadas com firmeza e que nossos passos sejam guiados pela paz interior que somente o Senhor pode dar. Oramos por aqueles que estão se sentindo solitários, que neste momento, através desta oração da manhã, sintam o abraço do Teu amor, que saibam que nunca estão abandonados. Que a solidão dê lugar à Tua presença reconfortante. Que amigos fiéis venham, comunhão sincera, conexões saudáveis. Que ninguém caminhe sem apoio. Começar o dia com Deus é reconhecer que fazemos parte de uma grande família de fé. Que sejamos resposta de oração para alguém e que também sejamos humildes para receber apoio quando precisarmos.
que laços de afeto sejam restaurados e que toda alma solitária se sinta amada e valorizada, mesmo no silêncio. Senhor, derrama coragem sobre aqueles que estão enfrentando mudanças de cidade, emprego ou ciclo. Que cada transição seja marcada por tua direção perfeita e clara para seus caminhos. Que a oração da manhã os estabeleça em ti, trazendo segurança em meio ao novo. Que a adaptação seja leve, os encontros sejam bênção e que cada mudança traga crescimento e maturidade. Começar o dia com Deus é confiar que mesmo no desconhecido, o Senhor está no controle. Dá-nos sabedoria para lidar com cada nova fase com fé e equilíbrio. Que o medo do incerto não impeça o avanço e que cada passo seja dado com confiança em tua fidelidade. Oramos por aqueles que cuidam de outras pessoas, pais, mães, avós, cuidadores, profissionais de saúde, professores, que tenham força renovada, amor multiplicado e descanso restaurador. Que esta oração da manhã alcance esses corações muitas vezes cansados, mas cheios de dedicação. Que saibam que o Senhor vê cada esforço e recompensa com provisão e graça. Começar o dia com Deus é saber que todo cuidado não passa despercebido. Dá encorajamento aos que servem e que também sejam cuidados por ti. Que a compaixão não se esgote e que sintam, mesmo em silêncio, o reconhecimento que vem do céu. Que seus dias sejam cheios de conforto, fé e pequenos milagres. Entregamos nossos recursos financeiros em tuas mãos. Pedimos sabedoria para administrar, contentamento para viver e generosidade para compartilhar. Que o pão de cada dia não falte e que saibamos reconhecer pequenas e grandes provisões como bênçãos tuas. Que a oração da manhã nos ajude a viver com propósito e desprendimento. Que tenhamos responsabilidade e fé para construir uma vida equilibrada e abençoada. Colocar Deus em primeiro lugar é também confiar que Ele é nosso provedor fiel em todas as áreas da vida. Que a abundância não nos afaste da humildade e que a escassez não roube nossa esperança. Que aprendamos a depender de Ti com maturidade e gratidão. Senhor, guarda nossos pensamentos. Que ansiedade, comparação e medo não encontrem espaço em nossa mente. Que nossos pensamentos sejam alinhados com Tua verdade. Que o devocional de hoje nos ajude a filtrar o que ouvimos, o que pensamos e o que deixamos habitar em nosso interior. Começar o dia com Deus é abrir espaço para pensamentos de paz, esperança e fé que fortalecem nosso caminhar. Que nossa mente seja terreno fértil para Tuas promessas e que tudo o que é contrário ao Teu plano seja removido com autoridade. Que cada pensamento seja submetido ao Teu controle e que nosso interior seja um reflexo de Tua presença. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a lidar com o tempo. Que saibamos equilibrar nossos horários, separar momentos de descanso e entender que nem tudo precisa ser feito com pressa. Que esta oração da manhã nos ensine a viver com qualidade e propósito, não apenas produtividade. Que o tempo seja nosso aliado e não nosso inimigo. Começar o dia com Deus é também entregar nosso relógio ao Senhor. Que saibamos dizer não quando necessário e priorizar o que realmente importa. Que sejamos capazes de desacelerar quando preciso, sem culpa ou medo de perder algo. Que o ritmo da graça nos ensine a viver com mais leveza e presença. Oramos por aqueles que estão de luto. Que o consolo venha do alto, que as lembranças tragam paz e que o amor dos que estão próximos sustente o coração. Que esta oração da manhã seja alívio para a dor e lembrete de que, mesmo na perda, o Senhor continua conosco. Dá-nos palavras certas para consolar, presença acolhedora e sabedoria para respeitar o tempo do outro. Começar o dia com Deus é reconhecer que mesmo nas lágrimas há consolo. Que Teu amor cure o que somente o tempo pode tocar.
Que corações partidos sejam abraçados pela eternidade e que a esperança da vida eterna traga sentido à dor presente. Apresentamos diante de Ti líderes espirituais, pastores, missionários e todos que servem em Teu reino. Que sejam fortalecidos, guardados e supridos em todas as áreas. Que o devocional de hoje os inspire e revigore. Que não carreguem o peso do ministério sozinhos, mas encontrem apoio, descanso e alegria na jornada. Começar o dia com Deus é também interceder por aqueles que nos lideram na fé, que sejam exemplos, mas também recebam cuidado e honra, que a renovação não falte em sua caminhada. Que suas famílias sejam protegidas, suas emoções cuidadas e que sua fé seja constantemente alimentada com graça e verdade. Senhor, também apresentamos nossos estudos. Que o aprendizado seja abençoado, que nossa mente esteja aberta para absorver o saber e que tenhamos disciplina para cumprir nossas responsabilidades. Que os estudantes sintam encorajamento e direção em cada matéria e que os professores sejam equipados com sabedoria e paciência. Que a oração da manhã envolva também o ambiente escolar e acadêmico, trazendo paz, respeito e bons relacionamentos. Começar o dia com Deus é também consagrar livros, provas, metas e sonhos que dependem de dedicação intelectual. Que o cansaço mental não apague a motivação e que a alegria de aprender seja maior que a pressão. Que os estudos se tornem instrumentos de transformação e que o conhecimento seja usado com ética, humildade e propósito. Oramos por aqueles que enfrentam injustiças, que encontrem em Ti seu defensor, que a verdade venha à luz e que nenhuma mentira prevaleça, que a justiça seja feita conforme Tua vontade e que Teu consolo esteja presente enquanto esperam por uma resposta. Que esta oração da manhã renove a esperança dos que foram caluniados, esquecidos ou humilhados. Começar o dia com Deus é lembrar que Ele é justo e nunca fica em silêncio diante da dor de seus filhos. Que Tua justiça prevaleça onde há opressão e injustiça clara. Que os inocentes sejam protegidos, que os culpados encontrem arrependimento e que o sistema humano seja tocado por Tua retidão. Que a verdade encontre caminhos mesmo onde há muros de silêncio. Senhor, pedimos sabedoria para lidar com as redes sociais e o mundo digital. Que não sejamos consumidos por comparações, distrações e excessos. Que saibamos usar esses recursos com responsabilidade, sem perder nossa essência. Que esta oração da manhã também nos leve a refletir sobre o que postamos, consumimos e acreditamos. Começar o dia com Deus é buscar equilíbrio até mesmo nas telas. Que nossa presença online seja reflexo de Tua luz e que o tempo dedicado à internet nunca substitua nosso tempo contigo. Que não troquemos conexões reais por curtidas, nem percamos a calma diante de opiniões contrárias. Que sejamos faróis digitais de paz, verdade e respeito. Entregamos nossas amizades diante de Ti. Que sejam verdadeiras, respeitosas e fortalecedoras. Que sejamos cercados de pessoas que nos encorajam na fé e que também sejamos amigos que edificam. Que a oração da manhã alcance os corações de nossos amigos e os abençoe onde estiverem em suas jornadas. Que os laços sejam preservados pelo amor, verdade e perdão. Começar o dia com Deus é também cuidar dos relacionamentos que Ele colocou em nossa vida. Que as amizades sejam fontes de apoio, alegria e crescimento mútuo. Que saibamos valorizar aqueles que caminham ao nosso lado e tenhamos sabedoria para restaurar vínculos enfraquecidos. Que laços estabelecidos em Deus sejam duradouros e frutíferos. Pedimos sensibilidade espiritual. Que percebamos oportunidades de servir, de falar de Ti e de praticar o bem.
Que nossos olhos estejam atentos ao que é invisível aos olhos naturais. Que esta oração da manhã desperte nosso espírito para agir com compaixão e propósito. Começar o dia com Deus é ter os sentidos abertos para o que o céu está fazendo na terra. Que não sejamos indiferentes à dor do próximo, nem insensíveis aos sinais de tua presença. Dá-nos discernimento para viver com intencionalidade e fé. Que tenhamos coragem de obedecer tua voz, mesmo quando nos tira da zona de conforto. Que sejamos guiados mais pela compaixão do que pela conveniência. Oramos por pessoas que vivem nas ruas, em abrigos ou em situações de extrema vulnerabilidade, que sejam alcançadas pela misericórdia, ajuda concreta e dignidade. Que esta oração da manhã também clame por justiça social e corações mais generosos. Que onde há abandono, a esperança entre. Que aqueles que têm muito sejam sensibilizados com aqueles que têm pouco. Começar o dia com Deus é lembrar que a fé sem obras é morta. Que sejamos instrumentos de alívio e mudança na vida daqueles que precisam de uma nova chance. Que cada pessoa em situação de rua encontre não apenas comida, mas também respeito, escuta e oportunidade. Que a cidade se torne mais humana e as pessoas mais solidárias. Senhor, fortaleça aqueles que lutam contra vícios e dependências, que encontrem libertação e apoio verdadeiro. Que esta oração da manhã seja o início de uma nova história. Que cada corrente seja quebrada, cada dependência superada e cada mentira desfeita. Que a libertação venha com poder e que a mente seja transformada. Que cada passo em direção à liberdade seja celebrado e que não haja mais culpa ou condenação. Senhor, levanta aqueles que caíram e restaura a dignidade dos que se sentiram perdidos. Que encontrem apoio verdadeiro e não desistam de tentar. Que reconheçam que são amados mesmo nas falhas e que há força em cada tentativa de mudança. Que o medo de recomeçar seja vencido pela esperança. E que a história escrita a partir daqui seja cheia de cura, luz e transformação. Senhor, ensina-nos a lidar com críticas. Que não sejamos dominados pelo orgulho, nem abatidos pela rejeição. Que esta oração da manhã nos lembre de que nosso valor não está na opinião dos outros, mas no que o Senhor diz sobre nós. Que sejamos capazes de filtrar palavras com maturidade, crescer com o que é verdadeiro e ignorar o que só fere sem propósito. Dá-nos segurança para continuar firmes, mesmo quando formos incompreendidos. Que nossa resposta à crítica seja marcada pela sabedoria, não pela reatividade. Que tenhamos coragem de revisar nossos caminhos, mas também firmeza para manter o que é justo. Que os julgamentos dos outros não determinem nosso futuro. E que nosso coração encontre paz na certeza do teu olhar amoroso sobre nós. Senhor, fortalece aqueles que enfrentam rotina pesada e dias exaustivos neste momento. Que esta oração da manhã renove espíritos cansados, desperte alegria em tarefas repetitivas e traga alívio à sobrecarga que sentem. Que mesmo em meio à correria, possamos parar por um instante para respirar tua paz. Que cada momento, por menor que seja, se torne oportunidade de te adorar. Que o fardo se torne leve e o coração ainda mais leve. Que este dia seja vivido com propósito, não no piloto automático. Que cada compromisso tenha significado e cada esforço seja recompensado. Que não percamos de vista o que realmente importa em meio à pressão. Que o Senhor seja nossa força nas pequenas batalhas e nosso refúgio nos intervalos da alma. E que no cansaço encontremos descanso em Ti. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de pessoas doentes. Que esta oração da manhã sustente aqueles que passam noites acordados,
aqueles que administram medicamentos, aqueles que consolam e se entregam. Que não falte saúde, paciência e força. Que esses cuidadores sejam renovados, reconhecidos e recompensados. Que vejam frutos de seu amor e sintam que o Senhor cuida deles também. Que o coração não se torne pesado e que saibam que cada ato é precioso aos teus olhos e valioso. Que recebam carinho de volta, mesmo em meio ao silêncio de quem não pode retribuir. Que o Senhor enxugue suas lágrimas e revigore seus corpos. Que o peso da responsabilidade não roube a leveza do amor. E que nunca falte alguém para cuidar deles também com ternura. Deus, ensina-nos a ser gratos hoje. Que esta oração da manhã abra nossos olhos para tudo o que já temos e tudo o que já vivemos. Que mesmo nas dificuldades encontremos razões para agradecer. Que a gratidão transforme nossa perspectiva e nos faça valorizar o essencial. Que saibamos reconhecer bênçãos simples, ar, pão, abraço, livramento, paz. Que um coração grato seja nosso maior tesouro neste dia. Que a murmuração seja silenciada pelas memórias de teu cuidado. Que nossas palavras sejam cheias de louvor, não de reclamações. Que o contentamento substitua a pressa por mais. E que cada oração comece com um sincero agradecimento, antes mesmo do pedido. Senhor, que nossa fé se fortaleça a cada amanhecer. Que a oração da manhã seja o combustível que nos leva a crer, mesmo quando tudo parece contrário. Que hoje seja vivido com confiança e coragem. Que não caminhemos pelo que vemos com nossos olhos, mas pelo que cremos em nosso coração. Que a certeza do teu amor nos acompanhe em cada detalhe deste novo dia. E que em todas as coisas nossa primeira escolha seja sempre colocar Deus em primeiro lugar. Que a fé seja mais forte que os ventos da dúvida. Que sejamos como árvores plantadas junto às águas, firmes mesmo nas tempestades. Que as provas do dia sejam oportunidades de crescimento. E que ao final desta jornada possamos declarar: foi pela fé que vencemos. Pai, pedimos que nos ajudes a cuidar melhor de nossa alimentação, que sejamos conscientes do que colocamos em nossos corpos, lembrando que são morada do Teu Espírito. Que esta oração da manhã nos conduza a decisões mais saudáveis e equilibradas, que sejamos gratos por cada refeição e sensíveis àqueles que hoje não têm nada para comer, que o alimento seja bênção e não excesso, seja força e não culpa. Dá-nos equilíbrio para resistir aos excessos e sabedoria para nutrir não apenas o corpo, mas também a alma. Senhor, abençoa as mães grávidas. Que esta oração da manhã envolva cada uma delas com paz, saúde e proteção. Que o desenvolvimento do bebê ocorra com perfeição e que não haja complicações na gestação. Que as futuras mães se sintam fortalecidas, mesmo nos dias difíceis que podem enfrentar. Dá descanso aos seus corpos, coragem à sua mente e ternura ao seu coração. Que cada batida do pequeno coração que carregam seja lembrete de teu milagre diário. Que, ao colocar Deus em primeiro lugar, experimentem tua fidelidade em cada detalhe. Pai, guarda aqueles que estão viajando, seja para trabalho, estudos ou descanso, que todos cheguem a seus destinos em segurança. Que esta oração da manhã acompanhe cada trajeto, estrada, voo ou caminhada. Livra de acidentes, imprevistos e perigos ocultos. Que haja paz nos deslocamentos, tranquilidade nas esperas e bênçãos nos encontros. Que o tempo longe de casa seja produtivo e, ao retornar, que haja alegria e gratidão. Guia cada um com tua mão firme. Senhor, cuida daqueles que cuidam de animais. Que esta oração da manhã alcance veterinários, protetores, cuidadores e todos que se dedicam a tratar a criação com amor.
que suas ações sejam recompensadas com gratidão e reconhecimento, que não lhes faltem recursos, disposição e apoio, que tratem com dignidade cada vida confiada ao seu cuidado, que o Senhor seja refúgio para aqueles que resgatam, alimentam e acolhem, mesmo sem aplausos. Abençoa cada gesto de compaixão realizado com amor por eles. Fortalece aqueles que estão em processo de divórcio ou separação. Que esta oração da manhã traga consolo, clareza e paz para aqueles que vivem este processo doloroso. Que haja sabedoria para lidar com emoções, discernimento para proteger filhos e maturidade para recomeçar. Que a dor não seja negada, mas tratada com amor e verdade. Que o Senhor seja abrigo para o coração ferido e esperança para o futuro. Que mesmo após perdas, a vida floresça novamente. Senhor, dá-nos sabedoria para lidar com críticas nas redes sociais. Que não sejamos reféns da validação dos outros, nem vítimas da comparação. Que esta oração da manhã nos fortaleça para usar a internet com responsabilidade e propósito. Que nossas postagens edifiquem, que nossas palavras tragam vida e que não caiamos na armadilha de responder o mal com mais mal. Ensina-nos a ser luz, até mesmo nos comentários. Que teu Espírito guie até o que compartilhamos online. Abençoa os idosos. Que esta oração da manhã traga vigor aos seus dias, consolo aos seus silêncios e respeito de todos ao redor. Que não sejam esquecidos nem desvalorizados, que sejam honrados como fontes de sabedoria e experiência, que sintam amor verdadeiro, cuidado constante e companhia. Que cada manhã seja prova de que ainda há propósito, mesmo em dias mais lentos. Que alegria e esperança não faltem a eles em nenhum dia. Senhor, ajuda-nos a lidar com a procrastinação. Quantas vezes adiamos o que sabemos que precisa ser feito por medo, cansaço ou dúvida? Que esta oração da manhã nos desperte para a importância da ação. Que não deixemos para depois o que pode ser um passo de fé hoje. Que sejamos motivados, organizados e comprometidos. Que o Senhor nos ajude a superar a estagnação e viver com excelência. Que cada pequeno avanço seja motivo de celebração. Senhor, fortalece aqueles que estão presos na culpa do passado. Que esta oração da manhã traga libertação e novo significado. Que tua graça cubra velhos erros e que tua verdade silencie acusações internas. Que o arrependimento produza transformação, não vergonha contínua. Que cada memória se transforme em aprendizado e não prisão. Que, ao colocar Deus em primeiro lugar, possamos aceitar o perdão já dado a nós. Pai, abençoa aqueles que cuidam de pessoas com deficiência. Que esta oração da manhã alcance aqueles que vivem a missão diária de amar com paciência, adaptar com criatividade e ensinar com dedicação. Que não lhes falte apoio emocional, descanso físico e reconhecimento. Que o Senhor os preencha com sabedoria e amor, ternura e recursos. Que cada vitória, mesmo se pequena aos olhos do mundo, seja celebrada como milagre. Que seus caminhos sejam sustentados por teu amor constante. Senhor, ensina-nos a respeitar as diferenças. Que esta oração da manhã nos conduza a ver os outros com empatia, ouvir com atenção e aprender com humildade. Que não julguemos pela aparência, cultura ou escolha de vida. Que sejamos capazes de amar como o Senhor amou, sem distinção e sem pré-requisitos. Que sejamos ponte e não muro. Que o amor fale mais alto que qualquer opinião. E que, ao colocar Deus em primeiro lugar, sejamos transformados também em nossos relacionamentos. Senhor, abençoa aqueles envolvidos em causas sociais. Que esta oração da manhã fortaleça líderes, voluntários, doadores e intercessores que lutam por justiça e dignidade. Que não se cansem de fazer o bem, mesmo quando os frutos parecem lentos.
Que haja fé para continuar, recursos para multiplicar e proteção contra o desânimo. Que cada gesto de compaixão seja semente de transformação. Sustenta, inspira e guia cada missão. Pai, ajuda-nos a reconhecer nossos limites. Que esta oração da manhã nos ensine a dizer não quando necessário, a descansar sem culpa e a cuidar de nós mesmos sem egoísmo. Que saibamos pedir ajuda, delegar tarefas e parar quando corpo e alma pedem. Que o autocuidado não seja luxo, mas responsabilidade. Que não nos cobremos além da medida e que aprendamos a viver com mais leveza e verdade. Senhor, guarda aqueles que vivem sozinhos. Que esta oração da manhã traga consolo aos lares onde há silêncio demais. Que tua presença seja sentida nos pequenos detalhes e que a companhia não falte, mesmo que virtual. Que o isolamento não se transforme em solidão amarga, mas em tempo de autoconhecimento e comunhão contigo. Que haja amizades sinceras, encontros edificantes e conexões que tragam vida. Pai, abençoa aqueles que estão em missões em outros países. Que esta oração da manhã alcance cada nação onde há alguém servindo em teu nome. Que sejam protegidos de todo mal, fortalecidos em suas dificuldades e renovados em suas motivações. Que suas palavras sejam sementes de salvação e que seu testemunho transforme corações. Que nunca falte amor, sustento e direção. Que a saudade de casa seja preenchida por teu cuidado fiel. Senhor, fortalece aqueles que enfrentam doenças mentais. Que esta oração da manhã traga luz para aqueles que lutam contra depressão, ansiedade e pânico. Que encontrem acolhimento, tratamento adequado e palavras que tragam vida. Que a fé caminhe junto com cuidado profissional. Que ninguém se sinta fraco por pedir ajuda. Que o Senhor seja abrigo, esperança e cura também na alma. Pai querido, nesta manhã queremos entregar a Ti os conflitos internos que não sabemos explicar. Às vezes sorrimos por fora, mas travamos batalhas silenciosas por dentro. Que esta oração da manhã nos ajude a reconhecer essas lutas e entregá-las sem medo em Tuas mãos. Que Teu consolo nos envolva como abraço e que Tua presença nos lembre de que não estamos sozinhos. Que cada angústia escondida encontre libertação em Tua luz e que sejamos restaurados completamente. Começa o dia conosco, Senhor, e fortalece nossa fé, mesmo nas dores que não sabemos nomear. Deus, abençoa aqueles que hoje precisam tomar decisões importantes. Que não falte clareza, paz e direção. Que esta oração da manhã seja um farol em meio às dúvidas e lembrete de que colocar Deus em primeiro lugar é sempre o melhor caminho. Que cada escolha reflita sabedoria e propósito. Livra-nos de agir por impulso e ajuda-nos a esperar pela resposta certa. Que Teu Espírito Santo seja nosso conselheiro fiel e que cada decisão hoje contribua para um amanhã abençoado e próspero. Pai querido, cuida daqueles que vivem com dores crônicas, dores físicas ou emocionais que insistem em permanecer. Que esta oração da manhã seja alívio e refrigério. Que sintam Tua mão sustentando os dias difíceis e Tua graça renovando forças exaustas. Que não percam a esperança de que dias melhores virão e que mesmo sem cura imediata, tenham paz para viver cada dia com dignidade e fé. Que Teu amor seja maior que qualquer dor. Senhor, fortalece aqueles que vivem com limitações físicas ou mobilidade reduzida. Que esta oração da manhã traga encorajamento, alegria e coragem para enfrentar cada novo desafio. Que sintam que sua vida tem valor, propósito e beleza. Que recebam cuidado digno e empatia dos que estão ao redor. Que encontrem força em Ti para superar dias difíceis e graça para viver com esperança e gratidão. Deus eterno, abençoa professores e educadores. Que esta oração da manhã
Traga encorajamento, criatividade e paciência para aqueles que ensinam com dedicação. Que sintam que seu trabalho é honrado e sua missão valiosa. Que mesmo em meio aos desafios da sala de aula, não percam o entusiasmo por formar vidas. Que cada aula seja oportunidade de plantar sementes de sabedoria e transformação. Renova suas forças, Senhor, e recompensa seus esforços com frutos. Pai de amor, guarda jovens que enfrentam pressões diárias. Que esta oração da manhã seja como escudo para proteger suas escolhas, sua mente e suas emoções. Que saibam que não estão sozinhos e que há um caminho certo, mesmo em meio a tantas vozes. Que encontrem em Ti identidade, direção e propósito. Que tenham coragem de viver com autenticidade, integridade e fé. Levanta uma geração que coloque Deus em primeiro lugar. Senhor, abençoa empreendedores. Que esta oração da manhã alcance aqueles que geram empregos, sonham com novos projetos e enfrentam riscos para crescer. Dá sabedoria para administrar, visão para inovar e serenidade para lidar com incertezas. Que suas decisões sejam guiadas por Tua justiça e seus negócios prosperem com integridade. Que o trabalho de suas mãos seja fonte de bênçãos para muitos. Deus fiel, consola aqueles que foram traídos. Que esta oração da manhã cure feridas profundas causadas pela confiança quebrada. Que o coração ferido encontre em Ti segurança e refúgio. Que não sejamos consumidos pela amargura, mas libertos pelo perdão. Ensina-nos a seguir em frente sem carregar o peso do que nos feriu. Restaura o que foi quebrado e reconstrói onde há ruína. Que o amor verdadeiro floresça novamente em nossas vidas com mais força ainda. Pai protetor, ajuda-nos a proteger nossas palavras. Que esta oração da manhã nos torne conscientes do impacto do que dizemos. Que evitemos julgamentos, fofocas e reclamações. Que nossas palavras sejam fontes de vida, encorajamento e cura. Ensina-nos a falar com sabedoria, ouvir com atenção e calar quando for mais prudente. Que nossa boca reflita a bondade que recebemos de Ti. Senhor justo, guarda aqueles que trabalham em funções invisíveis, sem reconhecimento. Que esta oração da manhã valorize aqueles que limpam, organizam, cuidam, entregam, consertam, servem. Que cada um desses trabalhadores saiba que aos Teus olhos não há tarefa pequena. Que sintam honra no que fazem e colham respeito dos que estão ao redor. Que não falte dignidade, remuneração justa e alegria na missão de cada dia. Pai generoso, desperta em nós um coração mais solidário. Que esta oração da manhã nos conduza a estender a mão com mais frequência, ouvir com mais atenção, doar com mais amor. Que não passemos indiferentes diante da dor dos outros. Que aprendamos a ver os outros como irmãos e que nosso dia seja marcado por atos simples de compaixão. Que sejamos resposta de oração de alguém. Deus Santo, fortalece aqueles que sofrem com relacionamentos abusivos. Que esta oração da manhã traga valor, libertação, coragem e direção. Que nenhuma voz manipuladora consiga silenciar a dignidade daqueles que foram feridos. Dá força para sair, sabedoria para recomeçar e apoio seguro para se levantar novamente. Que cada ciclo de dor seja quebrado e que o amor verdadeiro triunfe sobre controle e medo. Pai de bondade, ajuda-nos a administrar nossas emoções no trânsito, nas filas, nos imprevistos. Que esta oração da manhã nos lembre de manter a calma, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Que a paciência seja nossa companheira e que saibamos respirar fundo antes de reagir. Que sejamos agentes de paz em pequenos gestos, transformando ambientes com atitudes conscientes. Senhor, guia aqueles que precisam perdoar a si mesmos. Que esta oração da manhã seja lembrete de que Teu amor é maior que qualquer erro.
Que o arrependimento gere transformação, mas nunca paralisia. Que a culpa não nos impeça de viver a novidade de tua graça. Que aprendamos a recomeçar com leveza e esperança. Que o perdão comece dentro de nós. Pai presente, consola aqueles cujo coração está ferido por amizades quebradas. Que esta oração da manhã traga paz para aqueles que viram laços se romperem. Que sejamos capazes de entender o tempo de cada relacionamento, aprender com o que passou e continuar sem ressentimentos. Que a saudade não se torne prisão e que novas conexões tragam consolo. Cura os vazios deixados por quem partiu de nossa vida. Deus, derrama sobre nós coragem para ser quem fomos chamados a ser. Que esta oração da manhã nos lembre de que não precisamos nos moldar às pressões ao redor. Que sejamos fiéis à nossa essência, mesmo se isso nos torna diferentes. Que viver com propósito seja mais importante do que agradar a todos. E que ao colocar Deus em primeiro lugar, encontremos liberdade, força e alegria para ser autênticos, inteiros e cheios de fé. Pai, nesta manhã entregamos nossos planos em tuas mãos. Sabemos que nossos pensamentos são limitados, mas teus caminhos são perfeitos para nós. Que esta oração da manhã nos ajude a alinhar nossos desejos com tua vontade. Que cada passo que dermos hoje seja guiado por sabedoria e fé. Que não nos apressemos, mas caminhemos com confiança, mesmo sem ver todo o caminho. Que colocar Deus em primeiro lugar seja nossa prioridade antes de qualquer decisão importante que tomarmos neste dia. Senhor, abençoa líderes espirituais que se dedicam a cuidar de vidas. Que esta oração da manhã seja força para pastores, missionários, conselheiros e todos que intercedem por outros. Que sejam renovados, fortalecidos e protegidos. Que suas famílias estejam em paz e que não falte encorajamento para continuar servindo com amor. Que os frutos de seu ministério sejam multiplicados para a glória de teu nome. Pai amado, guarda aqueles que trabalham em turnos noturnos. Que esta oração da manhã alcance aqueles que estão acordados quando a maioria descansa. Que recebam saúde, equilíbrio e proteção. Que o corpo não sofra consequências do cansaço e que haja paz em cada trajeto silencioso. Que mesmo nas madrugadas sintam que o Senhor está com eles, cuidando em cada detalhe. Que o ambiente onde trabalham seja coberto por tua presença e livre de todo mal. Que a fadiga não afete sua mente nem roube sua alegria. Que suas famílias sintam orgulho e segurança, sabendo que tu estás cuidando deles. Que recebam reconhecimento justo e que sua dedicação silenciosa não passe despercebida diante de ti. Que cada noite trabalhada seja também oportunidade de testemunhar teu cuidado. Senhor, ajuda-nos a lidar com dias em que nos sentimos esquecidos. Que esta oração da manhã nos lembre de que nunca estamos sozinhos, mesmo quando o telefone não toca ou ninguém pergunta como estamos. Que a solidão não encontre espaço em nosso coração, pois o Senhor preenche cada vazio. Que saibamos valorizar tua presença e perceber teus sinais de amor nos pequenos detalhes. Que nos lembremos de que, mesmo no silêncio dos homens, o céu continua nos ouvindo. Que nossa identidade não seja definida pela atenção que recebemos, mas pelo valor que temos aos teus olhos. Que também sejamos resposta para outros solitários, oferecendo afeto e escuta. Que a tristeza seja aliviada com o consolo do teu Espírito e que a paz volte a reinar, mesmo quando tudo parece silencioso demais. Deus, abençoa crianças que crescem em lares instáveis. Que esta oração da manhã alcance cada uma delas com proteção, afeto e esperança. Que encontrem adultos que inspirem, eduquem e as amem com responsabilidade, que sejam preservadas de traumas e cresçam com identidade fundamentada no amor.
Que o Senhor as envolva com cuidado constante, que não falte o essencial, nem o carinho que aquece a alma. Que seus corações infantis não percam a capacidade de sonhar, mesmo em meio a adversidades. Que portas se abram para oportunidades de mudança e que novas referências positivas apareçam. Que nenhuma criança se sinta invisível ou esquecida, e que cada uma seja lembrada como preciosa aos teus olhos. Senhor, fortalece casais que enfrentam crises. Que esta oração da manhã traga reconciliação, diálogo e paciência. Que a distância emocional seja substituída pela compreensão. Que haja perdão onde houve falha e recomeço onde tudo parecia perdido. Que o amor seja restaurado e a aliança renovada, não por forças humanas, mas por tua graça que sustenta tudo. Que as palavras sejam doces e as atitudes regadas com empatia. Que aprendam a olhar um para o outro com o olhar do início, com ternura e compaixão. Que tu sejas o elo forte entre eles, sustentando o que o tempo desgastou. Que novos capítulos sejam escritos com maturidade e humildade. Que o lar volte a ser lugar de paz e abrigo mútuo. Pai, guarda aqueles que enfrentam injustiças. Que esta oração da manhã seja consolo e força para aqueles sendo julgados, acusados ou rejeitados injustamente. Que a verdade prevaleça e a justiça se manifeste. Que o coração não se torne amargo, mas permaneça firme na integridade. Que tua mão intervenha com poder e que a honra venha do alto. Que nenhuma mentira permaneça de pé diante de tua luz. Que lágrimas escondidas se transformem em testemunhos de superação. Que cada dia de espera não seja em vão, mas fortaleça a fé ainda mais. Que respostas venham no tempo certo e silenciem cada acusação. Que a justiça do céu seja maior que qualquer julgamento da terra. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de obras sociais, asilos, abrigos e instituições de acolhimento. Que esta oração da manhã fortaleça cada mão estendida, cada gesto silencioso de amor. Que recursos sejam multiplicados, equipes renovadas e impacto ampliado. Que teu amor se torne visível através de cada serviço prestado. Que o cansaço seja recompensado com frutos eternos e alegrias inesperadas. Que cada olhar acolhido traga consolo e cada abraço dado seja semente de esperança. Que não falte sustento, apoio e motivação. Que encontrem em ti força para continuar mesmo nos dias difíceis. E que suas ações sejam luz em meio à dor. Pai querido, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos decepcionaram. Que esta oração da manhã nos liberte do peso da mágoa. Que sejamos capazes de lembrar que o perdão é mais para a nossa cura do que para justificar o erro do outro. Que o coração seja limpo e a alma leve para continuar. Que não carreguemos dores antigas para um novo dia. Que sejamos capazes de viver livres. Que cada memória difícil seja confiada ao teu cuidado e não nos aprisione mais. Que a ferida não defina nosso futuro, mas seja transformada em cicatriz de superação. Que tenhamos coragem de soltar o que já passou e continuar sem amargura. Que a leveza do teu amor invada cada espaço que o ressentimento ocupou. Que a graça nos ensine a recomeçar com esperança renovada sempre. Senhor, te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado pela tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na tua presença e colocamos a Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha com alguém que precise de uma palavra de ânimo. Escreva o seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração.
Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente as suas bênçãos sobre a tua vida.